E agora a gente falando mais especificamente da questão aí dos ataques contra o Trump, né? Mostra que o Trump realmente não é apenas que ele não seja bem visto, ele é totalmente rechaçado pela burguesia imperialista. E o episódio da invasão do Capitólio mostra por que que ele é rechaçado, né? Porque ele tem uma base gigantesca, ele teve mais de 70 milhões de votos nos Estados Unidos, ele tem 80 milhões de seguidores no Twitter, e boa parte dessa base aí, uma parte é de extremistas de direita, de fascistas, né, que são antissistema, e portanto a burguesia fica com o pé atrás com relação a eles. E uma boa parte também é da classe trabalhadora. Logicamente, uma classe trabalhadora muito atrasada, né, para apoiar o Donald Trump, precisa ser muito atrasado mesmo, politicamente, conscientemente, né, mas apoiam o Donald Trump porque repudiam o regime político, o sistema econômico dos Estados Unidos e acreditam que o Trump, com toda a demagogia dele, né, ele traria alguma melhora para a vida dessas pessoas, que são pessoas que perderam tudo com a crise de 2008, são pequenos, médios empresários, até às vezes grandes empresários que têm nos negócios locais a sua fonte de lucro, né, e não nos negócios com o exterior, né, é uma burguesia mais voltada para o mercado interno, e trabalhadores que estavam desempregados durante esse tempo todo e vem no Donald Trump, né, com toda a demagogia dele, alguém que vai dar esse emprego de volta para essas pessoas, pessoas que acreditam que os imigrantes estão tirando o emprego deles, né? Então tem tudo isso daí, mas de qualquer forma é uma classe operária, uma parte da base do Donald Trump, que pode se revoltar contra o sistema, como a gente viu aí na invasão do Capitólio, né? E a questão do impeachment do Trump é interessante, né? Mostra que a burguesia não quer mais saber de Donald Trump no governo dos Estados Unidos, não quer que ele concorra também mais, porque o impeachment é acompanhado de uma cassação de direitos políticos dele, impedimento de que ele participe de novas eleições, né? E mesmo, inclusive, pedido de prisão do Donald Trump. A gente viu muita gente pedindo a prisão dele por ele supostamente ter incentivado a invasão do Capitólio. A gente falou no programa passado que, na verdade, não teve nada disso. Ele não incentivou a invasão do Congresso dos Estados Unidos. E esse impeachment, né, essa tentativa de derrubar o Donald Trump faltando dias, uma semana para ele sair do governo, mostra isso daí. Não é que eles querem tirar ele do governo apenas, porque ele vai sair daqui a 6 dias, mas que eles não querem que ele seja mais candidato, que ele tenha nenhuma posição institucional no regime. E essa questão da prisão dele, cassação de outros direitos também dele, mostra que não querem que ele participe minimamente da vida política dos Estados Unidos. Não vá lá nas redes sociais ficar falando, dando a opinião dele, porque a opinião dele, de um modo ou de outro, pode acabar mobilizando, né, as bases dele para um enfrentamento, né, e uma desestabilização do sistema que já é muito grande. E é por esse motivo que ele foi bloqueado nas principais redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook desde a semana passada, e assim ele tentou mudar para uma outra rede social alternativa, a Parler, né? E foi bloqueado também, não pela Parler, mas justamente pelos grandes monopólios que controlam essas outras redes sociais famosas, né? O Google também. E além disso, não só bloquearam ele, mas excluíram a empresa das suas operações na internet, uma coisa quase inédita, né, que a gente está vendo acontecer. E por que isso, né? Não existe livre concorrência, livre iniciativa, liberdade econômica no capitalismo, não é isso que é o capitalismo? Não é isso que os neoliberais sempre falam, os Estados Unidos principalmente? Não, a gente está vendo que isso daí é uma demonstração. Quem não entende o que é o imperialismo, quem nunca entendeu, acha que o imperialismo é um país invadir o outro, acha que o imperialismo é o governo dos Estados Unidos, né? Acha que o Trump é o representante fiel do imperialismo,
Não, não é isso que é o imperialismo. O imperialismo é o que a gente está vendo com a censura ao Trump nas redes sociais e ao impedimento das operações da Parler, o imperialismo. E a gente, inclusive, aproveita aqui para fazer uma divulgação do curso, né, que o PCO está ministrando, que é o que foi o stalinismo, uma análise marxista. Esse curso aí é apresentado pelo Rui Costa Pimenta, presidente do partido. Ele é ministrado todas as terças e todas as quintas-feiras. E a gente está no momento de hoje, vai ser a quarta aula, ainda uma introdução ao tema. E nessa introdução, o Rui ele fala sobre os princípios básicos do socialismo, da luta de classes, do capitalismo, né? Fala de teoria política, de filosofia, marxismo, obviamente, e fala na última aula, na terça-feira, ele falou justamente sobre o imperialismo, que é o sistema monopolista, a fase superior do capitalismo desenvolvida a partir do final do século XIX e que chegou aí ao seu auge, né, brotando aí para que todos o conhecessem com a explosão da Primeira Guerra Mundial, né? E o imperialismo é justamente o sistema dos monopólios. A livre concorrência do capitalismo liberal do século XIX leva inevitavelmente ao monopólio, né? Uma vez que você tem 50 empresas competindo pelo mercado, algumas empresas vão chegar na frente de outras, vão se dar melhor com relação às outras, vão aumentar os seus lucros e conforme aumentam seus lucros, vão querer ganhar um pedaço cada vez maior do mercado e ganhando um pedaço cada vez maior do mercado, ganhando lucros com isso, vão acabar levando as outras empresas à falência e muitas vezes vão comer as outras empresas, comprar as outras empresas para aumentar o seu pedaço do bolo, né? E é justamente o que acontece, por exemplo, na questão das redes sociais. Meia dúzia de empresas controlam toda a internet, Twitter, Facebook, que por sua vez controlam o Instagram, né? O Google, que por sua vez controla o YouTube, e existe essa panelinha toda. O Donald Trump foi censurado no Twitter, no Facebook, no Instagram, etc., e tentou se mudar para uma outra rede social. Só que essa rede social, se tivesse uma livre concorrência, o Trump estaria nessa rede social, a Parler, ele levaria consigo seus 80 milhões de seguidores, ele faria com que essa rede social ficasse famosa mundialmente, o que atrairia muitos usuários, né, e que faria com que ela competisse com essas outras empresas, Facebook, Twitter, etc. Logicamente que os monopólios não aceitam essa competição, né? Então eles usam o poder deles para dar um chute na bunda da Parler e falar que não vai rolar, você não vai disputar o mercado com a gente, porque a gente é que controla isso daqui e a gente quer o lucro todo para nós, né? Aí eles utilizam todas essas desculpas de que o Donald Trump está usando discurso de violência, de que isso daí é mal para a humanidade, tudo mais. Na verdade, é com o único e exclusivo objetivo de impedir a concorrência para que eles fiquem com todos os lucros, nessa questão da Parler. Além disso, né, a censura ao Donald Trump tem tudo a ver com a questão da desestabilização, da instabilidade política nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou um artigo de opinião em que fala que é preciso fazer isso porque senão vai desencadear uma onda de violência nos Estados Unidos, porque o Donald Trump é um irresponsável, né? E logicamente que a burguesia, ela não quer instabilidade, ela não quer uma guerra civil no centro do imperialismo. E o Donald Trump, por ele ter uma base fascista, por ele ser um cara que é antissistema, né? Não tem rabo preso aí com todos esses monopólios, ele fala o que ele quer e ele tem poder, né? Ele é um bilionário, ele é um magnata e ele tem muita influência, né? Essa influência tanto pelo lado positivo como pelo lado negativo. Pelo lado positivo para ele, significa que ele tem 70 milhões de votos, significa que ele tem uma base ideológica muito grande. Pelo lado negativo para ele, significa que muita gente odeia ele, né?
tanto essas pessoas mais despolitizadas como pessoas mais politizadas, que foram as que no ano passado saíram às ruas nos Estados Unidos protestar contra a violência policial, né? Inclusive pegando em armas e tendo enfrentamentos de rua com grupos armados de extrema direita. Já no ano passado, muitos analistas falavam que isso tudo era sintoma de uma tendência à guerra civil nos Estados Unidos, né? E é o que a gente viu na semana passada com a invasão do Capitólio é um sintoma ainda mais gritante, né, de uma possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos. E o Donald Trump tem uma participação fundamental nisso daí, porque ele mobiliza tanto as pessoas que são a favor dele, como as pessoas que são contra ele, ou seja, os dois lados dessa guerra civil. Por isso que ele está sendo perseguido que nem um cão pela burguesia, porque ele precisa ficar quieto, ele precisa não fazer absolutamente nada, senão ele vai levar o país ao caos. É que todos os jornais falam, Donald Trump está levando os Estados Unidos ao caos, né? E o caos para a burguesia, logicamente, significa uma instabilidade que faça com que a dominação dela se enfraqueça, faça com que os capitalistas saiam no prejuízo com relação aos seus lucros, né? Não é o caos, logicamente, para o povo, porque para o povo já faz muito tempo que está um caos, né? Desemprego, fome, miséria, e não foi o Donald Trump que trouxe isso daí, foi a burguesia de conjunto, a mesma burguesia que fala que está lutando pela liberdade contra o Donald Trump. Então a gente precisa entender tudo isso daí. Por isso que muita gente que não tem absolutamente nada na cabeça vem falar que o PCO está defendendo o fascista, que é o caso do Trump. A gente está denunciando, na verdade, essa perseguição a ele, que é motivada por interesses da mais alta burguesia que existe no mundo, dos mais poderosos que existe no mundo, né? E que se eles conseguem fazer isso, vejam, eles estão derrubando um presidente da República, eles estão censurando esse presidente em todas as redes sociais, impedindo que ele tenha a opinião dele. O presidente da República dos Estados Unidos, que são o país mais poderoso do mundo. E esse presidente, logicamente, é o político mais poderoso do mundo. Se o político mais poderoso do mundo acontece uma coisa dessa com ele, ele é preso por dar uma opinião, imagina o Zé Ninguém aqui do Brasil, um Zé Ruela qualquer, que fala alguma coisa. Esse cara aí, ele não vai ter a conta dele bloqueada no Twitter, eles vão matar esse cara. Porque se eles fazem isso com o presidente dos Estados Unidos, com a pessoa mais poderosa do mundo, o que eles não fariam com qualquer outra pessoa do mundo? Então a gente tem que entender isso, e uma parcela grande da esquerda, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos ou nas outras partes do mundo, não consegue entender o que eles estão defendendo são os monopólios imperialistas, que são o imperialismo, que são o capitalismo. Eles são os responsáveis por todo o sofrimento da humanidade. E a esquerda está apoiando esses caras aí. Por exemplo, no Twitter mesmo, o Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL, ele publicou algumas coisas que são dignas assim de total repúdio, falando que Donald Trump deveria ser preso, que o Twitter estava de parabéns por ter censurado ele, que deveria fazer a mesma coisa aqui no Brasil contra o Bolsonaro. E o Trump e o Freixo ainda marcou o Twitter, colocou lá o @Twitter, querendo mesmo que o Twitter censure, né? Então é uma onda de censura. Isso daí não tem absolutamente nada a ver com esquerda, né? A esquerda deveria defender a liberdade de expressão. Até porque quem vai censurar os outros não é a CUT, não é o MST, não é o PT, não é o Freixo. Quem vai censurar são os grandes capitalistas donos de todo o sistema financeiro econômico, da polícia, do exército. Quem vai chegar lá para descer o cacete em alguém que está falando alguma coisa é a polícia, não é o Jean Willis e o Boulos com uma florzinha. Não é isso daí que vai acontecer, né? A esquerda deveria entender. Curiosamente, quem está defendendo a liberdade de expressão nesse caso é a direita, e a extrema-direita, inclusive, né? Ou mesmo parte da direita conservadora tradicional, como é o caso da Angela Merkel, chanceler da Alemanha, que se posicionou falando que é um perigo a censura contra o Donald Trump no Twitter.
Então é a direita conservadora, é a extrema-direita defendendo o direito básico da população, que é a liberdade de expressão, um direito que vem desde antes, um direito reivindicado, né, desde antes da Revolução Francesa, pelos filósofos iluministas, um direito conquistado pela Revolução Francesa há mais de 200 anos. A esquerda, a brasileira internacional, é tão reacionária que ela está retrocedendo tanto, né, que consegue chegar até a Idade Média, né, uma coisa bizarra que está acontecendo em tudo isso.